Vamos para a mensagem dessa noite. Está em Mateus capítulo 28. Inicialmente, esse é o primeiro texto que nós iremos ler. Mateus 28, 18. Deixe sua Bíblia aberta. Como de costume, eu vou fazer uma breve introdução para contextualizar todo mundo. Nós estamos no nosso mês da identidade, da nossa identidade como igreja coletiva. E hoje nós vamos falar sobre nossa visão. Qual é a nossa visão como igreja? Nós vamos começar com Mateus 28, 18, para definir qual é a nossa visão como igreja. Diz assim um texto: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Feche seus olhos e oremos. Pai, vem falar aos nossos corações, vem falar o coração da igreja, vem despertar os nossos olhos e iluminar o nosso entendimento para a verdade da Tua palavra a respeito da nossa visão. Eu não me refiro, Senhor, à visão apenas como IDPB Reviver, mas como igreja, como organismo vivo, como corpo de Cristo. E que essa noite o Senhor venha de maneira viva, poderosa, Senhor, tocar nos nossos corações e nos transformar à medida que recebemos a revelação da Tua palavra no nosso interior, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, eu queria primeiro que colocasse a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu vou explicar um pouquinho. Como vocês já sabem, nós estamos nesse mês estabelecendo novas diretrizes para nossa igreja, para nós como igreja coletivamente. E essa aqui é a nossa visão: discipular, gerar DNA, reproduzir. Esse é o nossa visão. O que é importante que se diga: qual a diferença de visão para missão? Missão é o que Deus nos chamou para fazer. Visão é como fazemos para cumprir nossa missão. Então aqui nós vimos na semana passada que a nossa missão é anunciar o evangelho, curar o ferido, libertar o cativo. E como nós fazemos isso? Por meio de uma visão de discipular, gerar DNA e reproduzir aquilo que a gente recebeu. É assim que nós nos movemos como igreja. Então é importante que a gente entenda isso inicialmente, que nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos então, por meio desse discipulado, deixar que esse discipulado gere um DNA em nós. E uma vez que esse DNA foi gerado em nós, a gente precisa reproduzir esse DNA em outros. Essa é a maneira como nós vamos cumprir nossa missão. Então você não pode só ser discipulado. Você em algum momento também vai ter que discipular. Você vai ter que fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer. Eu amo essa parte do texto, porque a gente imagina discipulado de uma maneira equivocada. Eu vou já falar um pouquinho sobre isso. Mas o chamado de Deus é que a gente faça isso. Que a gente receba, retenha, repasse. 3 R's. Receba, retenha, repasse. Você recebe, você retém, você repassa. Porque não adianta também você receber se você não retém. Se você não retiver aquilo que Deus está te dando, aquilo que o Senhor está te ensinando, certamente você não conseguirá receber um DNA e nem transmitir um DNA. Agora, vamos entender esse processo de maneira mais detalhada. Eu quero começar falando sobre discipulado. Discipulado é uma palavra que não tem na Bíblia, e algumas vezes algumas pessoas já até me questionaram assim: pastor, eu acho que esse negócio de discipulado não é de Deus, porque essa palavra nem existe na Bíblia. Como várias outras palavras que nós usamos que também não existem na Bíblia. Trindade não existe na Bíblia, mas nós sabemos que essa doutrina ela é real. Nós sabemos que a palavra evangélico não existe na Bíblia, mas nós nos consideramos como tais. A palavra membro de igreja, a frase não existe.
existe discípulos, existe cristão, mas nós entendemos o que isso quer dizer. Então existem certas palavras que definem certos comportamentos ou determinadas estruturas que elas foram criadas só para definir. Mas o conceito, ele está abundante nas Escrituras. E o conceito de discipulado é um deles. O conceito de discipulado, ele permeia toda a palavra de Deus. Eu vou dar só uns exemplos, só para a gente começar. Porque o conceito de discipulado, ele está fundamentado num relacionamento. Primeira coisa que a gente precisa definir aqui. O que é discipulado? É a forma como nós fazemos discípulos, é o processo pelo qual nós nos relacionamos com as pessoas para transmitir a essas pessoas aquilo que nós já recebemos de Deus. Então, embora a gente não encontre a palavra discipulado, esse conceito do discipulado, ele é completamente abundante nas Escrituras. Então, a gente precisa entender que nós precisamos estar em discipulado. E sobre isso, eu quero falar algumas coisas porque existem alguns inimigos do discipulado. A gente vive numa geração completamente orgulhosa, vaidosa, que não gosta que ninguém interfira na sua vida, que não gosta de ninguém que lhe diga o que fazer, que não gosta de pessoas corrigindo, não gosta de ser corrigido. A Bíblia diz que o sábio, corrige um sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Corrige um tolo, ele se tornará mais tolo ainda. E a gente parece que está vivendo uma geração tola. A gente não gosta mais de ser corrigido, a gente não gosta mais de ninguém, nenhuma autoridade sobre a nossa vida dizendo o que nós devemos fazer. Na verdade, nós estamos quase esperando o tempo de juízes, onde cada um fazia o que lhe parecia bom aos próprios olhos. Isso é extremamente perigoso. Um dos grandes problemas porque nós não crescemos como igreja é porque a verdade é que alguns de nós aqui não se submetem a um discipulado de verdade. Você não aceita ser aconselhado, corrigido. Eu lembro, eu não vou citar nomes, mas a pessoa está aqui. Eu lembro de um discípulo que a primeira vez que eu fui corrigir ele foi para casa e ele ficou assim: mas rapaz, quem ele pensa que ele é para falar assim comigo? Mas rapaz, pode falar? Foi o Kiko. Ele ficou com raiva porque eu corrigi ele. E ele disse: mas rapaz, que ele falava assim. Com raiva. Extremamente chateado. E eu entendo que quando a gente está começando, nenhuma correção, a própria palavra diz que nenhuma correção no início é motivo de alegria, né? Só que existem alguns de nós que estão dentro de discipulado há anos, resistindo à autoridade que Deus constituiu sobre a tua vida e não aceita ser corrigido de maneira nenhuma. Então, qual é o primeiro inimigo do discipulado? Orgulho. A gente não vai conseguir fazer discípulos e não vamos crescer como igreja, e não vamos andar numa visão onde a gente é capaz de reproduzir se você é uma pessoa orgulhosa. E esse orgulho se manifesta de algumas maneiras. Primeiro, você não gostar de ser corrigido. Você não gosta que a pessoa diga para você que você está errado. Muitas vezes você quer ir para o discipulado e quer que seu líder fique afagando o seu ego e dizendo: não, está tudo bem, você está certo. Não, que é isso, está tudo bem, você está certo. Quando na verdade o que ele precisa fazer de verdade, a gente precisa entender que para você perceber as suas habilidades, as suas virtudes, você não precisa da ajuda de ninguém, você é muito bom para fazer isso. Todos nós somos orgulhosos o suficiente para identificar nossas próprias virtudes. Então você não precisa de um líder, a não ser que você esteja extremamente carente para validar a sua própria visão que você tem de você. Aí você vai atrás de alguém para dizer: diz para mim que eu sou tudo aquilo que eu acho que eu sou. Mas sabe o que a gente precisa? A gente precisa de alguém que diga: olhe nos nossos olhos com coragem e amor. Porque normalmente as pessoas que Deus tem colocado sobre nós, elas estão gastando nossa vida para nos ensinar. Que tenha coragem de olhar nos nossos olhos em amor e dizer assim: você está errado. Você precisa mudar aqui, aqui, aqui e aqui. Só que pessoas orgulhosas, elas têm fechado o seu coração para o discipulado e fugido do discipulado. Foge. Quando tem que sentar, nós temos os nossos discipulados pessoais. E muitas vezes nós estamos fugindo dos discipulados pessoais porque nós não queremos ser confrontados. Eu vou citar novamente o provérbio: corrija um sábio e ele se tornará mais sábio ainda.
corrige um tolo e ele se tornará mais tolo ainda. Você é sábio ou você é tolo? Que não suporta ser corrigido. Eu não estou dizendo que isso seja motivo de prazer a princípio, porque a palavra de Deus diz que não é. Mas toda pessoa sábia, ela vai se submeter ao processo. Só que existe um outro aspecto do orgulho. É quando você se acha melhor do que as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Existem pessoas que não se submetem ao discipulado de todo o coração, porque olham para os seus líderes e se acham superiores aos seus líderes. Deixa eu te ensinar uma coisinha aqui que você nunca mais deve esquecer na sua vida. Que a autoridade espiritual não tem a ver com capacidade. A autoridade espiritual tem a ver com autoridade delegada. Então a autoridade que foi liberada sobre o seu líder é a autoridade do próprio Deus. O Watchman Nee, eu gosto muito, já citei várias vezes ele e vou citar novamente. Se você ler o livro Autoridade Espiritual que ele escreveu, ele diz assim: quando você lida com a autoridade espiritual, você não está lidando com a pessoa, você está lidando com aquilo que ela representa, o próprio Deus. O exemplo é muito simples. Quem é pai aqui, levanta a mão. Alguma vez você falou assim, deu uma ordem. Vamos supor que você é pai de 3 filhos. Quem tem mais de 2 filhos aí, levanta a mão. Tá, o que tem mais de 2 filhos, você chamou o filho mais velho e disse assim: não, vou fazer uma ilustraçãozinha para ficar melhor. Vem aqui, Kiko, vem aqui. Vem o Kiko e o Valdeir, vem aqui. Vamos fazer aqui uma ilustração. Valdeir e Valdemir, dupla sertaneja. Hoje com vocês, Valdeir e Valdemir. Boa essa dupla aqui. De Deus essa dupla. Aí meus filhos. E ele é meu filho mais velho. E eu vou sair. Eu vou dizer: meu filho, é o seguinte, você vai cuidar do seu irmão. Então aquilo que eu disser para você, você vai fazer ele fazer. Eu estou dando uma ordem. Aquilo que seu irmão disser é como se eu estivesse dizendo. Tá ok? Aí eu saio. Aí agora vocês vão dar uma de ator. Vamos supor que você vai mandar nele, ele vai retrucar. Vai lá. Qualquer coisa. Mano, amarra meu sapato. Vou fazer de novo, peraí. Isso aí tá explorando, né? Aí tá usando. Ele tá usando da autoridade dele para explorar o irmão mais novo, meu irmão. Não, fazer a coisa certa. Mas o irmão faz isso, né? Isso aí é errado. Não é dessa parte, não. Esse aí tá explorando o irmão mais novo. Isso aí é pecado. Não é disso que eu tô falando, hein? Eu tô falando de que, você vai governar a casa, não deixe seu irmão bagunçar a casa. Então, mande ele arrumar a casa com você. Mano, vai arrumar o quarto que você deixou todo desarrumado, por favor. Por que eu vou arrumar o quarto, mano? Porque o papai mandou. Não, eu só vou se tiver sair. Se tu prometer sair depois, eu vou. Senão, não vou. Você pede do papai depois. Poxa aí, pai. Obrigado, galera. Olha só. Eu trouxe a brincadeira só pra gente se divertir um pouquinho com os meninos mesmo. Mas a ideia é a seguinte. Quando ele diz: olha, você tem que arrumar o quarto porque o papai mandou, e ele diz não pra ele, ele não disse não pra ele. Ele disse não pra mim como pai. Sim ou não? Quando você chega na sua casa e você volta e diz assim, o seu filho mais velho diz assim: olha, eu falei pra ele, só que ele disse que não ia fazer não. O pai vai se sentir ofendido, porque na cabeça do pai, ele vai entender assim: você não desobedeceu o seu irmão, você desobedeceu a mim. É o que acontece na relação de autoridade. Muitas vezes Deus coloca uma pessoa sobre nós como nosso líder, mas você se acha melhor, você se acha superior, você se acha mais inteligente, você se acha mais conhecedor das escrituras, você acha que tem um chamado melhor e mais especial do que o seu líder, você acha um monte de coisa a seu respeito, um monte de coisa. E aí você se opõe à autoridade que Deus deu a ele. Só que lembre, você não está se opondo a ele, você está se opondo a quem deu a autoridade para ele, Deus. E eu vou dizer uma coisa, sabe talvez por que a sua vida ainda não decolou por causa disso?
Porque você está se opondo à autoridade de Deus que está sobre a vida do seu líder. Fechando o seu coração para as orientações, para as direções. Muitas vezes existe uma relação que a gente está rejeitando a nossa autoridade e nos submetendo a autoridades que Deus não constituiu sobre a nossa vida, nos submetendo a pessoas que Deus não colocou legalmente como autoridade sobre as nossas vidas, dando ouvidos. E eu não estou dizendo que essas pessoas estão nos ensinando coisas erradas. Você poderia muito bem ouvi-las, mas se submeter à sua liderança e à sua autoridade. E esse é um grande problema. Nós nunca vamos conseguir cumprir com a nossa missão enquanto você não for uma pessoa humilde e se tornar uma ovelha e deixar de ser um bode. Sabe por que a palavra usa a ovelha como uma analogia? Porque ovelha é pastoreável. Embora uma ou outra fuja, é possível pastorear a ovelha. Bode é muito difícil pastorear. É muito difícil pastorear bode. Então nós precisamos nos tornar ovelhas, mansos, sujeitos, submissos às nossas autoridades. Nós nunca vamos conseguir viver uma vida de plenitude enquanto nós no nosso coração estivermos resistindo às pessoas que Deus colocou sobre as nossas vidas. Esquece esse negócio de capacidade, irmão. Esquece esse negócio de habilidade. Porque eu queria ter um líder que fosse mais habilidoso. Não importa, não é isso que importa. É autoridade. Vou te dizer uma coisa: Deus vai te usar, não importa o quão habilidoso é o teu líder. Quando você se submeter a ele, Deus vai te usar com as tuas habilidades, meu irmão. Porque a gente tem na nossa cabeça que para que Deus me use, o meu líder precisa ser muito habilidoso e muito bom. Não, está errado. Você só precisa se submeter. Quando nós lemos Mateus 28:18, está incluso, está embutido na ordem, ensinando-os a obedecer. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender na nossa relação de discipulado, é aprender a obedecer. E esse é um outro inimigo que o orgulho manifesta: desobediência. A gente vai para o discipulado, o líder diz assim: olha, está errado aqui, faz isso aqui. Aí a pessoa não obedece. E às vezes eu faço o seguinte questionamento: às vezes a gente está discipulando pessoas e o resultado da vida da pessoa é ruim. Casamento está ruim, vida financeira está ruim, vida espiritual está ruim, vida emocional está ruim, está tudo muito ruim, vida ministerial está ruim, não sai do lugar. Aí o líder vai lá e ele começa a dar orientações, faz assim, assim, assim. Aí essa pessoa que não tem resultado nenhum da vida dela, ela julga que o líder está errado. Peraí, se você tivesse a resposta para o seu problema, você não estaria nesse lugar. Então, se você não está conseguindo lidar com as coisas, é porque você precisa de ajuda. Pode até ser que a orientação do seu líder não seja... Eu aprendi uma coisa muito importante com o meu pastor. Pode ser que a orientação do seu líder ainda nem seja a revelação que você precisava para transformar a sua vida. Mas só o fato de você se dispor a obedecer já vai mudar a tua história. Só isso. Só você dar ouvidos. Deixa alguém te ajudar. Deixa alguém te direcionar de alguma maneira, porque você está perdido, você não tem para onde ir, você está cego, você está à deriva muitas vezes, e você não permite que ninguém... Aí alguém chega assim: irmão, eu imagino que pela palavra de Deus você deve fazer isso aqui. Essa pessoa diz assim: não é isso não, eu sei que não é isso não. Então o que é? Não sei o que é, eu só sei que não é o que você está dizendo. Faz sentido para você isso? Não faz sentido, meu amado. Você precisa deixar-se conduzir. Você precisa deixar que Deus te conduza, e Ele vai fazer isso através de uma pessoa. Ele não vai descer do céu e vai te orientar Ele mesmo. E aí é o pior de todas essas categorias, é aquele que diz: eu sou orientado diretamente por Deus. Peraí, o próprio Jesus, Ele se submeteu a processos de discipulado. Ele se submeteu ao batismo de João Batista. O apóstolo Paulo, que depois de Jesus é a figura mais proeminente das Escrituras, ele precisou de Barnabé. Todos nós precisamos de alguém sobre nós que vá abrir portas. E essas duas figuras que eu acabei de citar, esses dois líderes, Jesus submeteu-se ao batismo de João Batista, e Paulo a instrução de Barnabé.
mostra que esses dois homens que estavam debaixo dessas duas autoridades foram muito maiores em expressão do que aquelas pessoas que abriram a porta. Mas eles se sujeitaram. Eles se sujeitaram. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, querido, meu lindo e minha linda. Seja um pouquinho mais humilde, aprenda a ouvir as pessoas. Talvez a solução, a resposta dos teus problemas está justamente em você ouvir as pessoas, em você parar de achar que você é o dono da razão, a dona da razão, e começar a ouvir conselhos. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E você, não importa, as pessoas estão tentando te ajudar, estão tentando abrir os teus olhos, estão tentando lançar luz no teu entendimento, e você está ali de maneira arrogante, endurecida, vaidosa, orgulhosa, resistindo, dizendo não é bem assim, não é bem por aí, não precisa disso, não é assim que as coisas funcionam. Eu vejo as coisas de forma diferente, querido, mas veja bem, veja quais são os resultados da sua visão. Se está dando certo. E nem tudo que dá certo também vem de Deus. Mas a maioria das vezes você está vendo que as suas escolhas estão te levando para longe do Senhor, e você está insistindo em manter-se nessa posição. Eu quero que coloque aqui na tela Marcos capítulo 3, versículo 14. E a gente vai entender que essa relação de discipulado é uma relação onde Deus coloca pessoas para estarem conosco. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos para que estivessem com Ele. A primeira coisa, o primeiro aspecto da relação de Jesus com os seus discípulos era estar com os discípulos. Então hoje nós somos uma igreja que tem como visão o discipulado. O objetivo é estarmos juntos. Estarmos em uma relação, construir confiança, uma relação de confiança à luz da palavra de Deus. Qualquer coisa fora da palavra de Deus deve ser altamente, completamente rechaçado. Mas se está alinhado com a palavra de Deus, devemos estar sujeitos a essa relação. Discipulado, queridos, não é simplesmente sentar num lugar e fazer um estudo bíblico, mas é compartilhar de vida e coração. E aqui eu quero dar ênfase a um aspecto muito particular, talvez, da nossa igreja. É que os nossos discipulados, eles são fundamentados, têm ênfase em aconselhamento para a cura e libertação da alma daquele que está ferido e daquele que está escravo. Só que qual é o inimigo, mais um inimigo do discipulado nesse aspecto? A mentira. Irmãos, eu fico pensativo e às vezes triste como as pessoas mentem a respeito de si mesmo para os seus próprios líderes. Seus líderes chamam para um discipulado, perguntam: como você está? Como é que está seu coração? Presta atenção. Aí o discípulo diz: eu estou ótimo, estou bem com Deus, estou orando, estou lendo a Bíblia. Alguns dias depois, surge um problema. Fulano pecou. Aquele mesmo que disse que estava bem com Deus, estoura um problema no casamento, estoura um problema na vida sexual, estoura um problema, pegou isso, pegou aquilo, pegou assado, pegou cozido, um monte de pecado, um monte de coisa. Aí a minha pergunta é: por que você não falou que estava mal, querido? Por quê? Por que querer ficar mantendo aparência? Para quê? Por que você não é honesto? Por que só não abre o coração? A gente está sacrificando o nosso relacionamento com Deus por causa de orgulho, porque a gente quer manter nossa reputação, e a gente mente. Chega lá no discipulado, a gente está sempre tudo muito bem. Cara, custava, eu ficava pensando. Eu lembro de quando Davi pecou, Deus perguntar e usar o profeta para dizer assim: Davi, se tu queria mais, não era só falar, meu filho, era só falar, não precisava pecar não. Às vezes é só falar, irmão. Sabe essa tentação que você está sentindo dentro de você de pecar? Chega lá no discipulado e só fala: estou sendo tentado. É melhor confessar tentação do que confessar pecado, querido. É melhor chegar lá, só que isso fere demais o teu orgulho. Mas já prestou atenção que é inevitável que quando tu peca, tu vai ter, a não ser que você queira esconder isso pro resto da vida e morrer, você vai ter que falar.
Uma hora você vai ter que admitir, então admite logo a tentação. Isso para de criar essa imagem de que pessoas perfeitas não são tentadas. Eu quero te dar uma informação, que ela é clara à luz das Escrituras. Jesus foi tentado. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. E Jesus foi tentado. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque a gente pensa, não, acho que não foi bem uma tentação. Não, peraí, se a Bíblia diz que ele foi tentado, é porque ele foi tentado. Ele não é que ele, não, Jesus não quis. Não, ele quis. Tudo aquilo que o diabo ofereceu para ele, lá em Mateus 4, acho que é Mateus 4, da tentação, Jesus quis. Jesus quis transformar pedras em pães. Jesus quis provar que ele era filho de Deus. Jesus quis autoridade sobre todos os mundos. Só que ele renunciou, ele foi renunciando. Ele disse não para cada uma dessas tentações. Então ele quis, ele desejou essas coisas. Como homem, ele desejou essas coisas. Mas ele disse não para cada uma delas. E aí a minha pergunta é: por que ao invés de você esperar para confessar um pecado, você não confessa a tentação? Por que você não é honesto no seu discipulado? Chega lá, não estou conseguindo orar. Estou me sentindo tentado, querendo voltar para aquela vida. Estou querendo cometer pecado. Estou querendo fazer o que não devo. Estou querendo manter uma relação extraconjugal. Estou querendo fornicar. Estou querendo... Fala, cara, fala. E aqui eu quero deixar uma coisa clara para toda a igreja e para todo mundo que faz parte dessa igreja. Eu sei que é difícil esse processo, mas nós temos que ser uma comunidade de fé que dá abertura para as pessoas falarem das suas fraquezas. A gente não pode se escandalizar quando as pessoas falam que estão sendo tentadas. Isso não pode ser motivo de escândalo nem de julgamento. A gente tem que sentar e tem que olhar assim e dizer assim: entendo, amado, eu entendo você. Sabe por quê? Porque a gente também é tentado, meu irmão. O problema é que a gente está ainda dentro de uma atmosfera muito religiosa, onde até a tentação ela se tornou pecado, é um motivo de vergonha, é motivo de constrangimento. E assim, é bem verdade que tem certos constrangimentos que são inevitáveis, mas nós, como comunidade de fé, nós temos que nos posicionar da seguinte maneira: você tem toda a liberdade para falar das suas tentações, você pode abrir o coração, você não vai ser rejeitado, porque esse é o outro ponto, outro inimigo do discipulado eficaz: medo de ser rejeitado. Muitos líderes, eles se comportam mal quando um discípulo ele confessa uma tentação. Querido líder, eu vou usar uma frase aqui, mas por favor entenda ela corretamente. Quando um discípulo seu, ele confessar uma tentação, haja com certa naturalidade. E eu digo que isso por quê? Porque para um ser humano é natural ser tentado. O apóstolo Paulo disse assim, não nos sobreveio tentação que não fosse humana. O que ele está dizendo com isso? É natural um ser humano ser tentado. É do homem ser tentado. Só que a gente se escandaliza com a tentação das pessoas, e a gente então não cria o ambiente que a gente precisa para ajudar essa pessoa a não cair naquele pecado. Então ela tem que lidar com aquilo tudo sozinha muitas vezes, e aí ela acaba caindo, porque ela não vai conseguir. A lei de Cristo, descrito em Gálatas, por exemplo, é carregar os fardos uns dos outros. Existem fardos que eu tenho que carregar sozinho, mas existem outros que você pode me ajudar a carregar. E existem outros fardos que eu posso te ajudar a carregar. E um desses fardos é o fardo da tentação, onde eu confesso, eu compartilho, eu abro meu coração, eu digo: olha, eu estou querendo pecar, me ajuda. Eu vou dar um exemplo simples, e se eu pedisse para alguém testemunhar e tivesse coragem, talvez isso poderia ser confirmado. Porque eu conheço casais aqui que eles desenvolveram dentro dos seus casamentos esse estilo de vida. Eles confessam um para o outro: estou sendo tentado. Aí o casal vai lá e ora por ele. Ela ora por ele e ele ora por ela. Eles desenvolveram esse estilo de relacionamento, o que os fortalece e os faz vencer o pecado. A Bíblia diz: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Então, se tem uma maneira de a gente vigiar, é confessar os nossos desejos para que alguém vigie a gente com a gente.
Você sabia disso? E quando você confessa sua tentação, você está dando para o outro a capacidade de ele te vigiar também. E dizer, ei, não vai por aí não, porque eu sei tua fragilidade. Ei, não caminha com essas pessoas, não vai por esse caminho, porque eu sei que esse caminho para ti é perigoso. Então fica aí, calma, não vai não. Você está dando a oportunidade de alguém te ajudar quando você faz isso. Só que você está aí, por orgulho, enfrentando tudo sozinho. Eu queria falar com você que está aí, enfrentando tudo sozinho. Cheio de guerra. Está no fio da navalha. Está com o pé na beira do abismo. Só que você ainda não conseguiu abrir o coração. Ainda não se abriu para o discipulado verdadeiro, para o relacionamento que te abençoa, que te cura, que te fortalece. Alguém vai unir a fé, seu líder vai unir a fé dele com a sua e vai orar por você, e você vai ser fortalecido na força do Senhor e vai ser removido desse lugar onde você está prestes a pecar. Em nome de Jesus, abra o seu coração. E eu volto para o texto que nós lemos agora há pouco de Marcos. Esteja com alguém, permita-se o seu discipulador trazer você para perto. Discipuladores, líderes, só os líderes digam, eis-me aqui. Mais forte, os líderes, eis-me aqui. Líderes, criem um hábito de acolher. Diga essa palavra comigo, acolhimento. Diga novamente, acolhimento. Outro dia eu conversava com uma discípula. Às vezes eu não vou citar o nome, se ela quiser se acusar, aí se acusa, como o que fez ainda agora. Eu dizia assim, uma das coisas que nós falamos como líderes é que antes de corrigir a gente não acolhe. Esse é um grande problema. Não pode haver correção sem acolhimento antes. Você jamais deve corrigir alguém sem acolher ela antes. Porque toda correção sem acolhimento, ela vai parecer que é apenas uma dura disciplina com o intuito de mostrar que a pessoa é errada. Mas toda disciplina com acolhimento, ela demonstra amor. Porque quando você, preste atenção, quando você corrige acolhendo, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você está aceitando e ao mesmo tempo reprovando conduta. Você está fazendo diferenciação entre indivíduo e comportamento. Você pegou? Presta atenção, vou repetir. Quando o seu discípulo chegar para você e ele está errando, e você já percebeu o erro dele, ou ele quer confessar um pecado, ou ele quer confessar uma tentação, antes de corrigi-lo, acolha-o. Por quê? Quando você acolhe, você o aceita. E quando você o corrige, você reprova o comportamento e não o indivíduo. E existe uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Existem líderes que estão rejeitando o indivíduo porque o comportamento está errado. Assim como tem pais que fazem com seus filhos, que eles não conseguem separar comportamento de identidade. Presta atenção, quando o seu discípulo está com desejo de pecar, não é porque ele é o imoral, o pecador. Embora a gente seja pecador por natureza, mas no caso dele, que ele é regenerado pelo sangue de Jesus, ele é um santo lutando contra o pecado. Então tem essa visão dele. Peraí, ele não é um imoral, ele é um filho de Deus lutando para se manter santo. Então você aceita, depois corrige o comportamento. Quantos entenderam? Diga amém. Por outro lado, para os discípulos, eu quero que você entenda que existe uma diferença entre aceitação e aprovação. O seu líder pode te aceitar, mas ele não deve te aprovar quando o seu comportamento está errado. Então você precisa entender a diferença entre uma coisa e outra, porque tem muito discípulo que quer aceitação e aprovação quando está errado. Não, peraí. O que está errado, querido. O que está errado e precisa ser mostrado. Agora, com isso não significa que ele vai te rejeitar. Ele vai dizer, vem cá, eu amo você, fica próximo de mim, porque os discípulos têm que estar próximos. Vocês leem a Bíblia, e vocês sabem que essa galera que Jesus chamou aí, cara, os caras não eram fluxcheire não, meu irmão. João e Tiago, teve uma hora lá que eles queriam matar os caras que estavam zombando deles lá em Samaria. Então, só que Jesus os aceitava,
mas não aprovava as condutas que eram erradas. Então não confunda as coisas. Não espere que alguém te aprove quando você está errado. Só espere que te aceite. Essa aceitação vai acontecer com acolhimento. É quando você vai poder chegar. O relacionamento não está quebrado. Você não é descartável. Você não é uma pessoa que as pessoas não querem por perto. Não. Você é alguém que nós queremos perto. Eu estou com pecado, eu falhei, eu pequei, eu estou tentado a pecar. Ok, você ainda é aceito. Você ainda é amado. Chega perto, pode chegar perto. Agora deixa a gente corrigir o que está errado. Deixa a gente mostrar o que está errado no teu coração. Eu gosto de uma figura que está na ceia. Jesus fala assim: um de vocês vai me trair. A atitude de alguns discípulos, ao invés de se afastarem de Jesus, alguns é chegar pertinho dele e dizer: Jesus, sou eu. É curioso porque quando a gente sente que a gente está mal espiritualmente, ou que a gente está em pecado, a gente se afasta, né? A gente se afasta do líder, a gente se afasta da igreja, não quer vir ao culto, não quer ir à célula, não quer mais participar do discipulado. Nossa tendência é se afastar. Mas os discípulos, quando Jesus disse: olha, algum de vocês vai pecar, alguns discípulos assim chegaram pertinho dele: sou eu, quero logo me antecipar para eu me arrepender, eu não quero fazer isso, fala comigo, não me deixa fazer isso. É essa atitude que nós deveríamos ter diante de Deus. Sentiu que vai pecar? Chega perto, não vai para longe não. Chega perto, chega perto, chega perto. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: sentiu que for pecar? Chega perto. Fala aí. Não vai para longe não. Diga: você é aceito. Diga: eu sei que vocês não gostam disso, mas eu vou fazer de propósito, hoje eu vou me divertir com vocês assim. Você é aceito. Você aceita. Diga isso. Seja a boca de Deus para alguém agora, em nome de Jesus. Isso é discipulado, tudo que nós falamos aqui. Nossa visão, a visão que alguns têm de discipulado: marcar um dia na semana, pegar um livro, sentar, estudar a Bíblia e ir embora. Não, isso não é discipulado, irmão. Isso não é, embora possa ser uma pequena parte do discipulado, esse não é o discipulado em si. O discipulado é a relação, é o coração aberto, é a alma disponível, é o desejo de estar perto, como nós vimos em Marcos 13, 3:14. Quantos entenderam? Diga amém. O segundo ponto da nossa visão é gerar DNA. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Aliás, lê comigo aqui no Data Show, 1 Coríntios 11, 1. O apóstolo Paulo tem dois textos interessantes. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Agora coloque Efésios. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quem é filho amado, dá glória a Deus aí. Se você é um filho amado, o DNA que corre na sua veia é o DNA do seu pai. Sim ou não? Sim. E gerar DNA está exatamente relacionado com o reproduzir o mesmo tipo de comportamento, em reter esse comportamento, em fazer. E aí eu quero que você entenda uma coisa aqui. Olhe para cá, todo mundo aqui, ó. Cristianismo não é um estilo de vida que a gente inventa, é um estilo de vida de imitação. A gente viu Jesus fazendo, que os apóstolos fizeram, e depois os discípulos dos apóstolos fizeram, e os discípulos dos discípulos, até chegar na gente. A gente não precisa inventar a roda, a gente precisa só reproduzir o comportamento que eles já viveram, queridos. Por isso que eu questiono determinadas coisas. Por exemplo, não, é porque a gente tem que se contextualizar, pastor. O mundo está moderno. Não, peraí, querido, tem que ver se a coisa alinha com Cristo, com a vontade de Cristo. Essa modernidade, onde a gente vai num seminário, numa igreja, e nessa própria igreja o pastor faz uma tatuagem no seminário. Peraí, meu irmão, que evangelho é esse? Para mim não faz o menor sentido. Porque esse não é um estilo de vida que me foi ensinado a reproduzir. Eu não fui ensinado a reproduzir esse tipo de vida.
Então nós precisamos entender qual é o DNA dos filhos de Deus. Qual é o DNA dos filhos de Deus? É o DNA do próprio Deus. Então todas as vezes que nós formos reproduzir um comportamento, nós temos que pensar, esse comportamento ele foi reproduzido, foi emitido por algum discípulo de Cristo? O chamado, bota de novo 1 Coríntios, por favor. Aos Efésios, o apóstolo Paulo disse: sede imitadores de Deus. Mas aos Coríntios, ele foi mais ousado. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aos Coríntios, ele não se esquivou da sua responsabilidade de ser um exemplo, de ser referência. Sabe qual é o discurso dessa geração? Não olhe para mim não, olhe para Deus, não olhe para o homem não, porque o homem é falho. Em alguma medida, isso está certo, em alguma medida, mas no que diz respeito a todos aqueles que lideram no reino de Deus, essas pessoas devem entender que elas têm que ter condições de dizer o que Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E gerar DNA está falando disso, de dizer: ei, eu estou decidindo viver um estilo de vida alinhado com a vontade de Deus. É isso que é gerar DNA. Eu quero fazer o que os meus líderes fazem. Aí eu quero abrir um parênteses aqui sobre a nossa igreja. Eu, salvo algumas exceções, obviamente, a gente vai conseguir encontrar algumas exceções. Via de regra aqui, a maioria, a gente ainda não encontrou uma segunda geração de líderes fazendo o que a primeira geração de líderes faz. Essa igreja vai crescer quando, por exemplo, os discípulos dos meus discípulos e da pastora estiverem assumindo a coordenação de todas as coisas dentro da igreja. E aí você pergunta assim: e os líderes vão fazer o quê? A gente vai orar, jejuar. Olha lá em Atos, quando foi pedido para que se escolhesse alguém que servisse a mesa, por exemplo. Primeiro que haviam critérios muito rigorosos para servir a mesa. E os apóstolos diziam assim: escolha alguém, aí dá as características, cheio do Espírito Santo, uma pessoa de boa conduta, porque nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Às vezes, sabe por que a gente está... Isso aqui é uma percepção minha à luz das Escrituras, tá? Eu acredito que quando uma igreja ela tem uma liderança que ela tem mais tempo para orar, e mais tempo para jejuar, e mais tempo para buscar a Deus, essa igreja ela manifesta de maneira gloriosa o poder de Deus. Só que às vezes nós temos uma liderança que ela está sempre muito envolvida e tendo que coordenar as coisas, porque eles não têm discípulos, que não olharam e não reproduziram o DNA, diz assim: cara, eu vou ser igual ao meu líder. E por fim, o último, bota lá a tela, reproduzir. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, coloca aí. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-los a outros. O propósito final é que você um dia ensine outras pessoas no caminho que você foi ensinado. Só que aí olhe para cá agora, por favor, em nome de Jesus, olhe para cá, que isso aqui é interessante, isso aqui é importante. Ok, essas duas últimas partes eu sinto que para a maioria de vocês ela não é interessante. Às vezes você não está muito interessado em reproduzir o DNA do seu líder, você não está interessado em reter o DNA dele e reproduzir. Isso é triste, mas eu oro para que Deus toque o seu coração para que você faça. Mas mesmo aqueles que estão, você não vai conseguir reproduzir se você não é discípulo, se você é uma pessoa orgulhosa e fechada. Por isso eu acredito que essa noite o ponto da mensagem, o ponto alto da mensagem é o quanto você se abre para ser ensinado. Tem um texto que agora me fugiu a memória, mas deixa eu ver se eu encontro. Está lá em Isaías. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Isaías. Agora me fugiu. Isaías capítulo 50, versículo 4. Na NVI ele usa outra palavra, mas na Almeida Corrigida ela usa uma palavra maravilhosa.
Mas coloque Isaías 50, que eu quero finalizar essa noite com essa palavra. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o cansado. Ele me acorda cada manhã, após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. A Almeida diz assim: ele me desperta para escutar como um discípulo. Sabe qual é o seu problema? Você não escuta como um discípulo, talvez. As coisas na sua vida elas não estão fluindo porque você rejeita a autoridade sobre a sua vida. Você não escuta como um discípulo. Você não dá ouvidos aos ensinos que estão sendo transmitidos ao seu coração. E você julga que você tem a solução para os seus próprios problemas e que você sabe o caminho que você deve andar. Eu quero te advertir que você abra o seu coração nessa noite. Eu sei que essa noite sempre que eu vou pregar e que dentro do escopo da mensagem vai tratar com pessoas que têm orgulho, eu sei que é uma noite difícil. Eu peço até que os intercessores redobrem a oração, porque quando a gente vai falar de orgulho, o negócio fica difícil. Eu queria convidar o pessoal do Ministério de Louvor, para a gente já saber que está terminando, e eu queria convidar você a ficar de pé.